Bom dia a todos. Gostaria de começar a nossa reunião agradecendo a presença de cada um de vocês. Um instantinho aqui. Deixa eu desativar. A presença de cada um de vocês, associados, conselheiros, vice-presidentes das Seminas, diretores, presidentes e vice-presidentes dos conselhos empresariais e demais convidados aqui presentes, seja de forma presencial ou remota. Registro também meu agradecimento especial ao coordenador-geral dos Conselhos das Seminas, Marcos Brafman, pelo apoio constante ao nosso conselho, mesmo não podendo estar conosco hoje em razão de um compromisso inadiável. Agradeço igualmente a Margarete, Henrique e Flávio, que têm sido presença e suporte constantes em nossas atividades. Hoje teremos uma reunião especialmente importante, onde vamos aprofundar a discussão sobre a interseção das duas grandes vertentes do nosso Conselho, inteligência artificial e segurança cibernética. O sucesso de qualquer nova tecnologia está diretamente ligado à sua capacidade de reduzir custos e aumentar a eficiência dos processos de negócio. A inteligência artificial tem cumprido esse papel com excelência. No entanto, como qualquer tecnologia emergente, ela também traz desafios comparáveis aos efeitos colaterais de um medicamento. Existem riscos que precisam ser reconhecidos, analisados e bem gerenciados. Em segurança, nosso papel é esse: identificar riscos, eliminar o que for possível e mitigar o restante. Nenhuma tecnologia é 100% segura, mas podemos e devemos colocá-la no mais alto nível de proteção possível, resguardando os dados, a reputação e a continuidade dos negócios. Na reunião de hoje, vamos olhar com atenção para esses riscos e entender como podemos aplicar a IA de forma segura, responsável e estratégica. Para isso, temos a honra de contar com a presença de um dos maiores especialistas do país em segurança de inteligência artificial, Vinícius Alves dos Santos. Antes de darmos início à palestra, gostaria de compartilhar rapidamente informações sobre as ações mais relevantes em andamento no nosso Conselho. Flávio, por favor, o slide. Bom. Pode passar para o próximo. Grupo do Conselho no WhatsApp. Conforme comentei na nossa primeira reunião do Conselho, todas as postagens no grupo do WhatsApp estão sendo cadastradas, datadas, nominadas e categorizadas com o objetivo de facilitar futuras consultas e pesquisas. Já temos até o momento 480 postagens catalogadas. Agradeço a todos que vêm contribuindo para essa ação e peço que continuem fazendo suas postagens de notícias e publicações de forma a enriquecermos cada vez mais esse importante acervo documental digital que estamos compartilhando. Verificaremos com a TI da Seminas a melhor forma para disponibilizar esse acervo para todos vocês. Segunda ação, BO para registro de golpes digitais. O nosso Conselho, junto com o Conselho Empresarial de Segurança Pública, a partir de um questionamento do conselheiro Rodrigo Paiva, está atuando junto à Sejusp-MG, Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, no sentido de aprimorar o registro dos golpes digitais na página BO, Boletim de Ocorrência, no site do Governo do Estado, na internet. Divulgamos recentemente uma pesquisa para subsidiar esse trabalho, que vem sendo postada nos grupos e nos e-mails das Seminas. Conto com a colaboração de todos vocês para termos um volume significativo de respostas, o que irá facilitar muito a tipificação do registro dos golpes digitais na Secretaria de Segurança. Terceira ação, IA das Seminas. O Conselho de IA e Cyber tem também, nesse ano, a missão de orientar as Seminas para a construção da sua própria IA, para, entre outras finalidades, auxiliar nos trabalhos de elaboração da proposta para a reforma administrativa do Estado brasileiro.
Já temos um acervo digital riquíssimo, com documentos e palestras que poderão ser armazenadas numa base de conhecimento para uso inteligente da IA. Cartilha para os associados. Conclamo os senhores conselheiros para darmos início à principal missão do Conselho para 2025, que consiste na elaboração do material orientativo, ou seja, cartilhas e vídeos instrutivos, para auxiliar os associados das CEMINAS a introduzir a IA em seus negócios e melhorar a segurança cibernética, especialmente nas micro e pequenas empresas. Palestras e eventos temáticos. Aos conselheiros que quiserem fazer alguma apresentação sobre IA ou cibersegurança, e alguns já se manifestaram, que consideram fundamentais para o aprimoramento dos trabalhos do Conselho, peço encaminhar o tema e a data desejável para providenciarmos a inclusão na nossa agenda de eventos de 2025. Aproveito para reforçar o convite para a apresentação agendada pelo Conselho Empresarial de Comunicação, em conjunto com o nosso Conselho, sobre o tema A Inteligência Artificial como Instrumento de Governamentalidade, Controle, Subjetivação e Resistência, que será realizada no dia 10/4, às 9 horas, nas CEMINAS, pela doutora Bárbara Nascimento. Gostaria de fazer uma pausa. O doutor Mauro Carrusca quer falar sobre um evento também importante, né, que vai acontecer. Obrigado, Luiz. Bom dia, pessoal. Bom dia. O pessoal está online também, né? Está online. Tá online. Bom dia para quem está nos ouvindo aí. Na verdade, no início do ano passado, eu comecei a desenhar um fórum chamado IoT Practice, que é um fórum de internet das coisas. E a Care Innovation, ela é a representante oficial da Associação Brasileira de IoT em Minas Gerais. E o fórum foi um ano pensando e virou uma realidade. Ele vai acontecer agora, dia 9, em Santa Rita do Sapucaí, dentro do Inatel. E o fórum está até ali projetado ali, ó, dia 9, né? Vai ser de 8 às 18. Ele é presencial, mas também vai ter transmissão remota. Eu vou compartilhar com vocês depois no grupo o link, mas quem quiser ir vai ser uma oportunidade fantástica, não só para conhecer e visitar o Inatel, né, que é uma referência na América Latina em tecnologia, como conhecer. Então nós vamos ter lá um painel sobre agronegócio, um painel sobre cidade inteligente e um painel que eu vou mediar, inclusive, sobre a evolução da internet das coisas. E a ideia do fórum foi a gente trazer, primeiro, para dentro de uma instituição de ensino. Ele vai ser um roadshow nacional. Então, ele vai circular grandes instituições de ensino no Brasil. Né? Primeiro, para que os estudantes de graduação, pós-doutorado, se atentem da dificuldade de mão de obra na área de tecnologia e gostem daquilo ali. Né? O segundo ponto a gente não quer falar da tecnologia, mas quer falar o que ela faz para a sociedade. Então, a ideia do fórum é sempre mostrar como é que baixo a comida na mesa, né? Como é que melhora a cidade, como é que dá acesso inclusivo na saúde, como é que a gente baixa o custo da saúde. Tudo isso é feito por trás da internet das coisas, que é um grande gerador de dados para a inteligência artificial. Né? É isso. Então, vai ser no dia 9, eu vou compartilhar com vocês os dados, a agenda do evento. Então, nós vamos ter Embrapa, vamos ter o Maurício Bosquella, que foi do BID, e hoje ele é um expert em cidade inteligente, ele vai estar no fórum de cidade inteligente também, e outros experts que vão estar com a gente. Tá? Então, estão todos convidados. Ok. Obrigado, Luiz. Obrigado, Paulo. Bom, vamos dar início, nesse momento, à nossa palestra de hoje, começando antes com a introdução do nosso palestrante convidado. Vinícius é Head de Cyber Strategy na Actar Peers Group, com 25 anos de experiência em TI e segurança da informação. É formado em Informática Industrial pelo Cefet e em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações pela PUC-MG.
com especialização em gestão de riscos pela FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Detém certificações de renome internacional como CISSP, Certified Information Systems Security Professional, GIAC, Global Information Assurance Certification, GCCC, GIAC Critical Controls Certification e AI Security and Governance. Conduziu diversas implementações e avaliações de maturidade em segurança cibernética, nuvem, continuidade de negócios e governança de segurança da informação, especialmente para empresas de grande porte. É também palestrante em eventos de destaque, como o MindDSEC, o CIO Forum e o Security Leaders. Agradeço ao conselheiro Marcelo Mazzoni, membro do Conselho Empresarial de Relações Internacionais da Seminas e diretor da Actar Peers Group, pela gentileza em viabilizar a participação de seu especialista nessa manhã. Vinícius, seja muito bem-vindo à nossa reunião do Conselho de Empresarial de Inteligência Artificial e Segurança Cibernética da Seminas e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ao final da palestra, teremos 20 minutos reservados para perguntas e comentários. A previsão de encerramento da reunião é às 11h30 e buscaremos seguir pontualmente esse horário. Para os participantes que estão conosco remotamente, pedimos que mantenham seus microfones desligados durante a apresentação, ativando-os apenas quando forem se manifestar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e que tenhamos uma excelente reunião. Obrigado, Luiz, pela apresentação. Obrigado a todos presentes aqui, aqueles também que estão conectados remotamente. Satisfação estar aqui e reverbera aqui o agradecimento que o Luiz colocou aqui para todos por se dedicar o tempo, né, para ouvir um pouco mais sobre a interseção desses dois temas que são super relevantes hoje: segurança cibernética, inteligência artificial, entender um pouco mais sobre riscos, formas de mitigar esses riscos, como que as empresas, de maneira geral, e a sociedade como um todo, ela pode adotar a IA de maneira segura, seja usando um modelo público, seja implementando um próprio modelo, né, para que a gente tenha uma governança e um uso seguro, ético, confiável da tecnologia. Então, satisfação estar aqui. Esperar colocar a apresentação. É só perguntar se está todo mundo escutando bem, né? Todos ouvem? Perfeitamente. Pode manifestar aí dando um joinha, né? De repente. Mostra aí para a gente, Flávio, pessoal, se manifestando, por favor. Uma observação, a gente não consegue ver a tela, tá? Ok. Vamos lá. Bom, o tema da nossa apresentação hoje é IA generativa, aliada ou ameaça. E aqui a gente pode até extrapolar não só a IA generativa, mas a IA de forma geral, né? Não só o modelo geracional, mas outras implementações também estão por aí. A proposta é a gente tentar responder algumas perguntas. Bom, a apresentação já foi feita, eu vou pular essa parte, mas principais questões, né, que vou tentar responder aqui com relação à segurança e IA dentro dessa apresentação. Como ela pode ser uma aliada, de fato, né, nas operações e estratégias das organizações, principais riscos e ameaças que ela pode representar, e aí extrapolando não só para a organização, mas talvez para o indivíduo, para a sociedade, por que não, né? A gente está lidando com uma mudança de paradigma, com a introdução de uma nova inteligência que está aí, talvez no futuro vai duelar com a inteligência humana, com a inteligência coletiva, né? O futuro dirá exatamente o que vai acontecer e que medidas podem ser adotadas com que a gente pode navegar aí nesse novo oceano que se abre para a gente de maneira segura. E o conceito de generativa? O que é a inteligência artificial? O que é a inteligência artificial generativa? Ou toda inteligência artificial é generativa? Não necessariamente.
Por exemplo, a generativa, ela vai gerar algum tipo de conteúdo, seja um texto, seja uma imagem, agora vídeos, né? Vai ter um produto. Código. Exatamente. Existe um produto final. Não é só filosófico. Exato. Agora, existem IAs que elas podem dar insights. Por exemplo, você vai trabalhar com uma IA que vai fazer hipersegmentação, por exemplo, dos seus clientes, para poder entender o que cada um está consumindo, como é que você pode atacar aquele nicho, aquele cluster de clientes. É um diagnóstico, né? Exatamente. Então, você não tem exatamente uma IA generativa aí, mas ela vai gerar, talvez, inteligência, te dar resultados, insights, né, de como bolar a sua melhor estratégia. Né? É só alguns exemplos, mas tem outros. E só complementando, principalmente na indústria. A IA generativa, ela é uma IA que cria, né? Ela cria textos, ela, por conta própria, ela cria imagens, ela cria... É isso que eu estou chamando de um produto, né? De uma coisa concreta. E o outro que ele explicou direitinho é a questão do diagnóstico. Né? Exato. Você faz o diagnóstico. Para aí, né? Para depois você fazer. E lembrando que a generativa, ela parte de um conhecimento prévio. Né? Hoje é o conhecimento humano, obviamente já tem a IA aprendendo com o conhecimento gerado pela própria IA, que já é um próximo passo, já é uma evolução, né? Mas parte, né, inicialmente de um conteúdo, conhecimento prévio. Né? Bom, só rapidinho alguns insights aqui em números, né? Assim, acho que é claro para todos o quanto que a IA tem impulsionado novos negócios, a proposta, né, de geração de produtividade, eficiência, processo de negócio, redução de custos. Né? Aqui um resultado, um reporte do Gartner. O Luiz até já comentou que vocês já tiveram uma apresentação também do Gartner, né, Luiz, sobre o assunto aqui dentro do conselho. 40% das empresas... Pessoal, acho que vocês perceberam aí que saiu, né? Mas já está retomando. As pessoas se desconectaram, mas provavelmente vão reconectar agora. Então, nós vamos só dar mais uns 2 minutos aqui para o pessoal voltar. E aí nós vamos dar continuidade. Eu vou filmando aqui a apresentação e até o pessoal conseguir configurar todos os equipamentos. Ok? Então, pega o seu notebook, coloca a apresentação dele e você vai falando, eu vou filmando o seu notebook. Você consegue jogar ele na tela aqui? O notebook dele na tela? Já vai colocar. Eu vou filmando até o pessoal conseguir. Já sei, só logando seu e-mail, você joga ele eu no Zoom aqui, o pessoal já vai conseguir escutar as caixinhas de som. Aqui, ó, o microfone 2, PMP. Só o aqui, ó. Quer desligar o microfone? Logo no seu e-mail. Logo no seu e-mail para você tá. Mais 1 minuto aqui, nós já estamos voltando. Amanhã já tem uma reunião com no sentido. Quando você pensa, se endurece de salir, é a ideia do que acontece com a pedra de gelo na mão. Mas pode ser até você. E esse excesso de pensar aí está tomando da humanidade uma das coisas mais abençoadas, que é a espontaneidade. Então, como que eu faço para
e esse policiamento coletivo, né, essas atitudes do Trump estão mostrando isso. Falou em diversidade. Está conseguindo projetar já? E agora? Pessoal? Está abrindo a apresentação, né? Bom, vamos dar continuidade, então. Peço desculpas aí pelo ocorrido. É a primeira vez que o computador da sala de apresentação dá problema. E logo na reunião do Conselho de Inteligência Artificial e Segurança da Internet. Fala que foi invasão. Não tem jeito. Fizer uma análise Deve ter sido, provavelmente, o Mal está levantando aqui, algum hacker que estava chamar a atenção aqui. Fizer uma interpretação psiquiátrica, psicológica, existencial e espiritual, eu posso fazer depois. Tá bom. Bom, o pessoal já está escutando, não sei se ainda estão vendo a tela, mas o Vinícius, se você quiser já dando continuidade, já está aparecendo aqui. Vocês já estão vendo? Só mostra, por favor, se o pessoal está conseguindo já visualizar a tela. Vocês já estão conseguindo visualizar? Luiz Guelma, a sua câmera está mostrando o teto, viu? Ah, desculpa. Obrigado, Cláudio. Confirma se o pessoal do Zoom está. O pessoal do Zoom tá vendo a tela compartilhada? Quem está assistindo aí já está vendo a tela compartilhada? Por favor, fale. Sim, já estão vendo. Sim. Ok, então podemos dar continuidade. Desculpa, então, o incômodo e vamos prosseguir, então, com a apresentação. Ótimo. Vamos lá, pessoal. Acho que tecnologia tem essas coisas, né? Tem. Quando a gente menos espera, Como dizia o ela Jô Soares, nunca está prega uma pronto. peça na gente. Nós vamos retomar aqui. Eu havia começado a falar aqui sobre, até um reporte do Gartner sobre o uso, já implementação e alguns investimentos em IA generativa, 40% em pelo menos 3 funções de negócio. Ou seja, isso mostra uma intenção, um entusiasmo aí das organizações na adoção da tecnologia. Obviamente, a gente já está saindo daquela fase do hype, e algumas coisas estão começando a se materializar de fato, né? E a expectativa é que até 2027, 70% dos modelos que terão aí vão fazer uso aí de processamento de linguagem natural, contra 5% em 2022, ou seja, é um aumento significativo e mostra essa tendência da adoção da tecnologia, de mudança de paradigma, de como as organizações da sociedade estão encarando a tecnologia. Bom, só mais algumas informações, aqui são dados de pesquisa do Coleman Park Research sobre a competitividade e adoção da IA generativa, ou seja, estamos numa crescente, 83% das empresas pesquisadas aí, elas estão investindo aí nesse biênio, 2024, 2025, que é muito interessante, e 50%, de acordo também com essa pesquisa, demonstraram já a adoção de pelo menos uma política de uso da IA generativa. Ou seja, que a gente está falando de talvez o início da adoção de alguma prática de governança para trazer mais controle, visibilidade, monitoramento sobre o uso da tecnologia. Mas, em contrapartida, 93% dessas empresas admitem que ainda tem carência de algo mais estruturado, mais compreensivo, né? E apenas 10% das organizações se sentem preparadas do ponto de vista de conformidade regulatória, que é um aspecto, vocês vão ver, nós vamos ver aqui logo adiante, um dos fatores de risco que está associado com a questão regulatória, com a regulação. Hoje, no nosso país, por exemplo, o setor bancário é altamente regulado, então, com a adoção da IA, os desafios eles começam a aparecer. Mas, de maneira geral, a governança ainda é um tema de preocupação para a maioria das empresas, ou seja,
eu preciso fazer de fato, né? Seja a minha organização usando uma IA generativa que está fora, que está externa, né, como o ChatGPT, o Claude, o Anthropic e outras mais, seja usando recursos de IA generativa, né, nos pacotes de softwares existentes, como a Microsoft, por exemplo, Salesforce, coisa do tipo, ou até construindo um modelo próprio específico, né, para uma demanda interna, onde eu vou desenvolver, eu vou treinar esse modelo, eu vou precisar monitorá-lo, eu vou precisar testá-lo para ver se ele vai ter algum tipo de desvio ou não. Então, as empresas elas podem estar em momentos distintos, né? Quando a gente fala aqui da aplicação do modelo de governança que seja relevante. Mas é o seguinte, mas se a gente for pensar em risco real, né, da falta de controles ou de um modelo que seja inicial de governança, né? Esse é um case muito interessante, talvez alguns de vocês já conhecem, sobre o vazamento de dados na Samsung com o ChatGPT. Isso aconteceu em abril de 2023, teve 3 eventos muito interessantes, né? Um deles foi um desenvolvedor da Samsung, ele publicou no ChatGPT código-fonte que era altamente confidencial. Esse código era usado para poder medir o desempenho de equipamentos semicondutores. Ele jogou para lá pedindo, olha, preciso de ajuda para otimizar o código. E era algo sensível, confidencial, com, né, propriedade intelectual protegida aí. Em outra ocasião, um funcionário ele compartilhou notas de reunião, que era uma reunião também sigilosa, com uma ferramenta de IA generativa para poder estruturar uma ata. E hoje em dia isso é muito comum, né? Não sei vocês, às vezes você entra numa reunião, entra um agentezinho de IA lá que alguém, talvez até sem querer, permitiu para poder tomar nota. Às vezes é uma reunião, né, restrita, onde compartilhar dados fora do ecossistema corporativo ali pode ser, de fato, um problema, né? Em outra ocasião foi o uso também de scripts aí por desenvolvedores usados na automação de alguns processos internos, né? A Samsung ela detectou isso, provavelmente com alguns controles, monitorando tráfego, acesso às ferramentas e coisas do tipo. E aí, inicialmente, ela baniu o uso da ferramenta, né? Mas deu um passo atrás e limitou, colocou algumas regras, trouxe uma política de uso ali da IA generativa e cogitou, inclusive, desenvolver sua própria IA generativa para eliminar, né, problemas aí de violações de propriedade intelectual ou de privacidade, coisa do tipo. Agora, um movimento muito interessante aqui para esse caso é o seguinte: a própria OpenAI, responsável pelo ChatGPT, ela também implementou melhorias nos seus controles. Ela identificou que tinha uma oportunidade ali, né? Por exemplo, tem 2 ações que são pós abril de 2023, uma é a possibilidade de você compartilhar ou não os dados que estão sendo colocados ali com ela, né, com a OpenAI, de fato, e ela implementou um modelo do ChatGPT Enterprise. Não sei se todos conhecem, mas existe um modelo business de uso com uma estrutura de segurança e privacidade bem mais aprimorada e com uma restrição, principalmente, daquilo que está sendo aprendido, né, e compartilhado ali pela ferramenta. Então, esse é um caso interessante e já fazendo uma ponte aqui com riscos e possíveis ameaças do uso da IA generativa, e demonstrou que eu preciso estar minimamente preparado para poder usar a tecnologia, no nível, principalmente no nível corporativo. Até nós também, como o nosso uso particular, pessoal, requer, obviamente, também alguns cuidados para a gente não se expor de maneira indevida, né? Não usar a tecnologia, muitas vezes, de uma forma que pode ser até abusiva e trazer impactos não desejados. Tá? Bom, brevemente, né, antes de entrar aqui com relação aos riscos, mas entendendo, né, no início, sabe que fez uma pergunta muito interessante sobre o conceito aqui da IA generativa. Só para rapidamente comentar, a IA generativa hoje ela é um de uso específico, né, também tida aqui como narrow IA, ou seja, ela está focada num nicho ali, seja geração de conteúdo,
seja, por exemplo, geração de jurisprudência, né, acerca de processos, seja geração de vídeos, de peças de marketing, de comunicação, enfim, aí N usos, né, e as mais conhecidas aqui, de uso público. Mas, se nós já temos alguns cenários de risco para SA, e eu vou parafrasear aqui o Silvio Meira, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, um engenheiro aí da área de tecnologia, já há décadas trabalhando, ele fala que estamos ainda na era da pedra lascada da IA. Ou seja, num estágio bem inicial, mas que já demonstra alguns riscos, algumas preocupações, né? E daqui, talvez um breve tempo, pode ser que a gente chegue da IA generativa para a IA de uso geral. O que é IA de uso geral? É uma IA que, de acordo com os estudiosos, ela vai se assemelhar à inteligência humana. O que seria? Seria capaz de resolver, talvez, problemas de engenharia, na medicina, mas com uma inteligência equiparável, não superior, né? Obviamente, isso aqui a gente está falando do futuro. Eu li recentemente um artigo de pesquisadores da IBM dizendo que no intervalo entre 5 e 20 anos pode ser que essa IA de uso geral ela surja, ou seja, nem eles estão dando muita precisão com relação, né, a esse intervalo. E aí, teoricamente, né, a evolução da IA de uso geral seria a superinteligência, ou seja, a super IA ela vai superar a capacidade da inteligência, não só do ser humano, mas da inteligência coletiva, da inteligência da sociedade. Aqui eles teorizam que essa IA poderia ser capaz de repensar o mundo como ele é hoje, simular novas filosofias dentro de uma concepção de mundo completamente distinto, né? Com consequências que a gente não consegue nem chutar, nem trazer exemplos, né? Então, por que eu coloquei esse slide? Para chamar a atenção, gente, nós estamos num estágio muito inicial da tecnologia. Então, aprender a lidar com riscos, compreender como que os impactos eles podem acontecer, e aqui no nosso escopo, nosso foco aqui, principalmente nos negócios, é fundamental, né, para que a gente se prepare para aquilo que está por vir. Obviamente, né, temos os dois lados da tecnologia, como eu comentei já, o positivo desde o início, né, da aceleração da tecnologia, da inovação, potencialização de ferramentas, automação de tarefas. Obviamente o lado ruim são novos riscos e ameaças, novos cenários de risco, ataques já utilizando a inteligência artificial, ou seja, ou sendo potencializado pelo uso da inteligência artificial, como os deepfakes, eu vou falar um pouquinho disso aqui, né, já é um termo que já popularizou, né? E vou dar alguns exemplos. Mas não só isso, por exemplo, como casos de alucinações, possibilidade de linguagem tóxica, não ética, viés, preconceito, até racismo, né? Conteúdo ofensivo, por exemplo, não ético, que pode se desdobrar a partir, né, do uso da inteligência artificial. Obviamente, como eu comentei, a adoção ser uma governança minimamente, vou dizer bem estruturada, mas minimamente estruturada. Então, pegando... Só uma perguntinha. Quando fala ali alucinações, seria a capacidade de produzir alucinações numa mente saudável? Na verdade, é uma alucinação dentro da inteligência artificial, principalmente generativa, é uma característica. Então, quem está no desenvolvimento da IA, ele diz o seguinte: a IA, em algum momento, ela pode alucinar. O que seria uma alucinação? Vou antecipar um exemplo que eu ia dar aqui. Aconteceu com a Air Canada, a empresa aérea do Canadá, onde eles implementaram um chatbot para poder interagir ali, para fazer atendimento ao cliente. E aí, esse cliente ele teve um falecimento na família, tinha uma passagem comprada para aquela pessoa, então ele foi buscar ali um reembolso, uma política de reembolso. O que a IA sugeriu para ele? Ele falou assim: olha, nós temos sim uma política de reembolso, você pode nos próximos 90 dias aí solicitar, ele vai passar por esse trâmite e você vai ser atendido. Essa política não existia na época. O modelo alucinou, ele criou uma política
política própria a partir daquilo que ele Tinha desinformação. tinha de informação. Obviamente que esse modelo havia... Porque o termo de alucinação na psiquiatria é uma distorção de percepção. É o que é provocado pelas chamadas drogas psicodislépticas. Você tem os depressores, os estimulantes, os psicodislépticos, onde entra a questão do ácido lisérgico, dessas drogas que a gente chama de metanfetaminas, né? Então, é uma distorção de percepção, né? Nesse caso, foi uma distorção criativa, que surgiu a demanda assim, pois não. Deixa eu resolver. Pois não. Obviamente, esse modelo ele foi concebido com algum nível de autonomia. Talvez autonomia demais. Faltou ali o que a gente chama de guardrail, né? Faltou uma cerca, talvez delimitando melhor o escopo de atuação. E o mais interessante é que nesse caso, a ECA assim, obviamente, ela negou o atendimento, o cliente não satisfeito foi na justiça, né? E ela alegou que o chatbot era uma entidade apartada da empresa com vou dizer assim, com uma autonomia e que ele respondia pelos seus próprios erros, né? E que saiu fora da responsabilidade, mas não teve como. A justiça entendeu que ela era sim responsável, né? Houve uma falha, o cliente foi levado a tomar uma decisão equivocada a partir de uma política que não existia, né? Outro caso de alucinação também que era... acho que tem diminuído cada vez mais, mas a tecnologia está sujeita. O ChatGPT, às vezes, ele dava referência a livros que não existiam. Às vezes ele citava lá uma frase específica do fulano de tal, citava até um autor, mas um livro que não tinha na literatura, né? Então, é um caso já até conhecido também de alucinação do modelo, mas os estudiosos dizem que é uma característica. Como é que você lida com a alucinação? Com teste, com validação, delimitando, muitas vezes, o escopo de atuação, né, daquele modelo, se for um modelo desenvolvido internamente, para que isso seja detectado e corrigido o mais rapidamente possível. Então, a Gaia, infelizmente, ela sofreu na pele, aí, né, mas serviu de aprendizado para todo mundo. Na área do direito, tem tido casos da IA citar jurisprudências que não existiram. Exatamente. Principalmente um caso... Ela não identifica. Eu cheguei a montar uma inteligência artificial voltada só para o tributário. E ela tem a que eu montei, ela tem uma base de mais de 50 documentos. Ela não consegue pegar uma jurisprudência e acertar. Ela cria, completamente. Ela cria um negócio mágico. Você quase acredita. Aí você vai conferir, não existe. Não existe. Não existe. Mas também, em questão de alucinação, tem inteligência artificial que ela é programada para alucinar. Eu criei essa super séria, ganhei um prêmio ano passado no IBF por conta dela. Mas no meu serviço, às vezes para descontrair, o pessoal tá muito tenso, assim, eu vou e crio uma inteligência artificial que é para ser engraçadinha. Aí você coloca assim, não, eu quero que o seu nível de alucinação seja o máximo. Eu quero fazer uma pergunta e que você completamente delire em cima dela. Não só viaja na maionese, mas viaja na marionese. Sim. Viajar na maionese é viajar. Agora a maionese, que é a maionese estragada, é viajar mais ainda. Sim, porque tem, às vezes para escrever algum tipo de conto, eu preciso de uma inspiração muito fora da caixa. Quero que você alucine, tem até aquelas escalas de alucinação. Igual para desenvolver a minha inteligência artificial no tributário, eu falei, eu preciso que você seja absolutamente técnica. Eu quero que você analise apenas os documentos que eu coloquei aqui na sua base, apenas esses sites, e que você não saia disso de forma alguma. Eu só te ensinei a fazer isso daqui, não quero que você alucine. E mesmo assim, ela alucina. Ela sai fora do barco. Mas às vezes o contrário também é muito difícil. Eu falei assim, você não está alucinando, eu quero que você pire na batatinha. Mas é uma característica intrínseca à tecnologia. Com o tempo, talvez o uso de algoritmos e técnicas distintas haja uma redução, né? Mas não tem como eliminar 100%. Acho que a governança ali, né, os controles que vão ajudar a gente a detectar. Então, trazendo aqui, né, principais riscos que trouxe a inteligência artificial, principalmente generativa, primeiro deles, novos vetores de superfície de ataque, né? Então, hoje,
Eu vou dar um exemplo. Tem um conceito que nós chamamos de Shadow AI. O que é isso? É o uso da tecnologia de IA por um colaborador da organização, se a organização sabe. Você não sabe, ela não tem um controle, por exemplo, se aquilo está sendo usado da maneira correta, nem sabe que está sendo usado. Então, eu sei que assim como dentro da tecnologia da TI nós temos o Shadow IT, né, que é o uso da tecnologia muitas vezes por uma área. A área de marketing, ela contratou uma IA específica para poder gerar peças publicitárias. Sequer passou por qualquer conselho ou comitê para poder aprovar ou não, ninguém às vezes nem sabe, somente a área, aquele conjunto de pessoas da organização. Então isso pode trazer riscos que a organização não está ciente. A questão da conformidade regulatória. Eu citei rapidamente, né, o caso, por exemplo, do setor bancário. Né? O Bacen existe uma regulação onde qualquer uso de serviço em nuvem, por instituição financeira, precisa ser comunicado ao Bacen. Tem que estar documentado, é preciso fazer uma análise de risco. Então, muitas vezes a adoção também da inteligência artificial nesse contexto, por esse setor, seja um modelo externo que vai aprender ou tomar algum tipo de decisão, ele precisa ser cuidado, precisa ser documentado, está sujeito também à mesma conformidade, né, já existente. Decisões erradas ou com viés, nós acabamos de dizer aqui, né, trouxe o caso aqui da queda, também trouxe um exemplo aqui muito interessante, né, de alucinação. Isso, obviamente, quando for um tipo de decisão que pode trazer até algum tipo de dano para o ser humano. Por exemplo, num tratamento médico ou numa decisão de um plano de saúde em aprovar ou não um procedimento, se estiver sido delegado por um chatbot, por IA, se ela tomar uma decisão equivocada. Se porventura ela não tomar a melhor decisão ou alucinar, e aquele procedimento pode ser a execução ou não. E não é porventura, é por desventura. Né? Pode colocar até uma vida em risco. Né? Pessoas e sociedades impactadas. Isso é interessante que muitas vezes o risco do impacto da IA, quando uma empresa às vezes vai adotar algo, é importante ter uma reflexão se aquilo tem um impacto que está fora das quatro paredes da organização, isso também impacta a sociedade de maneira geral. Né? Aí a generativa hoje que está disponível para nós, ela já impactou a sociedade e o futuro. Eu dei um exemplo para o Luiz semana passada, conversando com ele rapidamente. Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 9 anos. Hoje, nos trabalhos de pesquisa, ela consulta lá o chat GPT, muitas vezes o trabalho ele pede uma sequência lógica. Olha, você precisa pesquisar 3 habitats de 3 animais distintos, falar o que ele gosta de comer e coisa do tipo. Antes ela fazia, né? A gente ensinou a fazer a pesquisa. Olha essa referência, olha a enciclopédia, olha aquilo. Júnior, depois a Barça. Isso é no meu tempo. Agora, hoje ela já fala assim, olha, chat GPT, eu preciso de 3 animais distintos em 3 habitats e você me dê informação dessa forma. Primeiro coloca assim, depois exatamente a forma que ela precisa. No meu papel ali, né, de pai, olhando principalmente para o futuro, eu não vou negar o uso para ela, mas eu sei que isso tem um impacto transformador na educação dela. Já teve. Né? Já teve um impacto ali. Então, essa provocação, né, nós aqui, esse conselho representando aqui várias empresas, a gente tem que fazer essa reflexão, se aquilo que a gente está adotando, o impacto disso extrapola não só a organização, mas e a sociedade. Ou talvez ali, o meu ecossistema, né, que seja a região, os clientes, os meus parceiros, como eles são afetados, que tipo de impacto eles podem ter. Né? Nós tivemos a Carta de Foz do Iguaçu, de novembro do ano passado, que autorizou os tribunais a fazerem uso de inteligência artificial. Né? Hoje, no direito, né, assim, o direito existe há anos, né, mas nós temos uma peça que chama embargo de declaração, que é justamente porque o juiz não conseguiu analisar todos os pontos das nossas peças lindíssimas, né? E agora, com a inteligência artificial, a chance dele, de fato, analisar tudo com consciência, talvez reduza.
E se a gente for pensar em processos que são sigilosos, a utilização pelos assessores, pelos juristas todos ali, ela traz um risco real à sociedade. Nós temos processos de violência doméstica, por exemplo, em que o marido não pode saber das informações de forma tão transparente, não pode saber aonde está a mulher, né? E, às vezes, um funcionário dentro de um tribunal, né, ele pode colocar em risco a segurança de mulheres, crianças, né? Isso é um risco gigantesco, né? E foi autorizado. Então, assim, acho que cabe a nós também levar a informação sobre segurança cibernética aos tribunais. Foi autorizado no ano passado, o TST emitiu uma nota em fevereiro desse ano, autorizando a utilização. O TST Tribunal é o Supremo Tribunal do Trabalho. Então, assim, os tribunais já estão se movimentando a esse respeito, mas sem essa maldade em relação à segurança cibernética. Inclusive, você citou uma situação que eu vou comentar depois aqui dentro do contexto de proposta de mitigação da governança, que já tem tecnologia hoje para mediar, inclusive de acordo com o nível de permissão, de quem está consumindo a informação, se ele pode ou não pode, se ao tentar acessar algo ele está violando alguma política específica. Então já existe tecnologia hoje que fica no meio entre o usuário da tecnologia e o modelo que ele vai mediar. Ele pode mediar isso, obviamente você vai imputar ali e dizer, né, o que você quer, né? Uma política específica que a tecnologia vai ajudar a fazer todo esse controle. Então já está disponível, né, dentro da segurança cibernética, principalmente para apoiar nisso aí. Você fazer algum comentário? Não. Está tranquilo. E alguns ataques também à própria IA, então, ou seja, hoje com principalmente modelos construídos dentro de casa, né, já existem ataques, alguns não mais teóricos, alguns já materializados, onde, por exemplo, você pode manipular o prompt, tentar extrair informação de uma forma que você fere a política do próprio modelo, mas sem ele saber, por exemplo. Então, existem ataques desse tipo, né? Nós chamamos de injeções e manipulações de prompt. Tinha um exemplo antigo aí que era possível dentro do chat GPT, onde você pesquisava, olha, mostra para mim a lista dos sites onde eu consigo baixar conteúdos pirata. Eu falo assim, olha, eu não posso te dar essa informação, porque vai ferir uma política específica. Mas se você invertesse a pergunta, falasse assim, olha, quais sites maliciosos piratas eu não posso acessar? Ele respondia. Então era uma forma de manipular. Provavelmente isso foi corrigido, né? Mas no início do desenvolvimento da tecnologia, mas é só um exemplo de como isso é real. Aqui a gente está dizendo, por exemplo, de envenenamento de dados, ou seja, os dados que estão sendo utilizados para o aprendizado, se eles forem manipulados de maneira indevida, imagina dados de pacientes médicos, né? Se alguém tem algum tipo de acesso, você tem uma IA aprendendo em cima disso, esses dados forem corrompidos de alguma forma, você vai inferir um resultado, né? Numa tomada de decisão, pode ser um apoio a uma tomada de decisão por um médico, se aquela informação ela estiver prejudicada de alguma forma. Os casos de violações de privacidade, principalmente, né, com a obtenção de dados sensíveis ou confidenciais, mas muitas vezes por falta daquilo que eu comentei ali, daquela cerca, dos guardrails, dos controles, mediando aquilo que é possível, né, aquilo que não é. E aí eu deixei, Flávio, se você puder só clicar aqui, hoje já existe, por exemplo, um banco de dados de incidentes de IA. Então trouxe aqui um QR Code, né, ele é público. Aqui tem vários exemplos, que é muito interessante para pesquisa, né, para poder entender o que tem acontecido. A maior parte dos casos aqui envolve
o segmento automobilístico, né, com o uso da inteligência artificial na direção autônoma. Então, os casos de incidente, quando tem um carro lá que tomou a decisão errada, bateu em alguém ou causou um acidente, eles vêm aqui e registram. Então, tem vários casos desse tipo, mas também inúmeros outros, como os casos que eu comentei da Samsung, da Canada, documentados aqui. Com a possibilidade de qualquer um submeter também um incidente para criar-se uma base de pesquisa, né, para a comunidade conseguir aprofundar aí nos estudos. Pode voltar, Flávio, por gentileza? Obrigado. Bom, aqui rapidamente, né, entrando ainda na parte de ataques diários, eu quero fazer um highlight aqui com relação a isso. Então, hoje, vários tipos de ataque, por exemplo, de engenharia social. O que é um ataque de engenharia social? Todo mundo conhece aqui o tal do phishing, ou seja, é um e-mail com um propósito malicioso que conta uma historinha e vai tentar muitas vezes usar algum sentimento ou alguma percepção de quem está recebendo a informação para que ela tome uma decisão equivocada, clique no anexo ou forneça uma senha que ela não deveria fornecer, né, para o atacante, para o ator malicioso. Então, hoje existe o uso da IA para poder criar peças de phishing mais realistas, conteúdos realistas, abordagens muito mais apelativas que mexem, né, de fato ali com as pessoas. Então, isso já acontece. Os próprios deepfakes, né, onde vídeos, imagens, áudio, hoje é muito fácil, né, com uma pequena amostra de áudio, por exemplo, você já consegue criar diálogos completos ali de uma pessoa simulando. Né. Existe um caso conhecido também que aconteceu nos Estados Unidos, onde o criminoso ligou para uma mãe com o áudio da filha, que foi extraído da rede social, dizendo que estava sequestrada, né, exigindo resgate, não conseguiu falar com a filha, já cai naquele cenário paranoico, né? Ai meu Deus, e aí, sequestrou, não sequestrou? A polícia depois, obviamente, entendeu que era um ataque cibernético. Foi o primeiro documentado, tem nesse banco de dados aí de incidentes, vocês conseguem detalhes acerca disso. Até casos onde pegam lá o presidente da empresa, mudam um vídeo onde ele está falando sobre talvez um evento corporativo, coloca uma fala que não existe, talvez dando um viés ou uma tônica diferente sobre um assunto sensível para a organização. Né? Um áudio no WhatsApp para um gerente financeiro do presidente pedindo para fazer uma transação bancária urgente, que ele está numa reunião, não consegue ligar para ele, olha, não posso falar por telefone, mas faz aí que é super urgente. Né? Então, esse tipo de ataque tem sido potencializado com o uso da IA. Obviamente, ataques ao próprio modelo, como eu comentei, manipulando, tentando enganar sistemas. GPTs maliciosos, hoje existem GPTs onde você consegue criar um vírus, um malware, né? Para um propósito específico. Você vai contar uma historinha lá, preciso de um malware que vai fazer isso, dessa forma, vai explorar essa vulnerabilidade com isso para alcançar esse objetivo. Né? Ele vai gerar lá o código, o desenvolvedor vai pegar, dar uma pequena modificada e colocar para rodar. Né? E talvez aqui um dos mais relevantes dentro dessa epidemia de ataques de ransomware, né, de sequestro de dados, onde várias empresas, né, não só Brasil, mas mundo afora, estão sofrendo. Eu costumo dizer que, por exemplo, aqui no Brasil, o terrorismo, da forma que a gente vê mundo afora, ele não acontece. Mas o terrorismo cibernético está acontecendo diariamente. Com empresas brasileiras de grande, médio ou pequeno porte sendo afetadas por ransomware. Né? E hoje ele já está sendo potencializado e habilitado por uma IA, seja para aumentar a eficiência do espalhamento dentro da organização, seja para explorar novas vulnerabilidades de maneira autônoma e conseguir ter uma presença dentro, né, da empresa
e causar um estrago, e fazer hoje o que nós chamamos de dupla extorsão, né? Ele sequestra seus dados e fala, olha, se você não me pagar, eu vou apagar a informação. E não só isso. Antes de sequestrar, ele vazou essa informação e falou assim, olha, você não vai ter os dados e eu ainda vou divulgar as informações que eu considero críticas. Na outra apresentação que a gente teve, né, Luiz, no final, eu estava falando que eu lembrei um tempo da minha infância em Ouro Preto, falava que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Parece que não tem saída. Tem saída. Se você continuando a correr, você não é comido. Então, mas é um desafio continuado, e a minha preocupação é que às vezes dá a impressão de que não vou comparar polícia e ladrão. Ou seja, o uso adequado e o uso inadequado, né? Às vezes dá a impressão de que o uso adequado anda numa progressão aritmética e o uso inadequado numa progressão geométrica, porque a ideia adequada, ela gera 2, 3, às vezes 4 formas de fuga dela. E a minha preocupação enquanto psiquiatra e possível pensador é isso, entendeu? Como que a coisa vai, e o temor, uma coisa que eu acho que todos aqui temos a noção do que se trate do caos. E tem uma bagunça tão bagunçada e bagunçante que a nossa tênue ordem, nosso tênue equilíbrio geral, né, Luiz? Por isso que eu tomei com o coração na mão diante disso tudo. E não entendedor feito eu sou. Então, não é por conhecer, é justamente por ter uma mínima ideia de como que a coisa pode tomar uma proporção. E a primeira vez que eu ouvi o conceito de que foi, né, o que me veio na cabeça na hora foi a história do Frankenstein, que foi um texto publicado em 1818, por uma mulher que tinha 18 anos de idade, que inclusive não pôde assinar, porque entenderam que não era possível uma pessoa de 18 anos, numa conversa, quando eu pesquisei, onde um dos dois presentes, 3 pessoas, era ela, um sujeito, e o Lord Byron, aquele famoso inglês, aquele poeta, que foi até o pai daquele texto que eu mandei falando da primeira mulher, que né, trouxe alguma coisa como se fosse uma prévia de computador, coisa e tal, né? E a ideia é de que foi um estímulo que um dos 2 homens deram para eles imaginarem uma noite chuvosa, imaginar um estudante que pegou alguns ossos no cemitério e quis dar vida a eles, né? Que aí usa da eletricidade para poder fazer esse processo, né? E que depois de um tempo, esse monstro criado passou a se chamar de Frankenstein, mas Frankenstein era o sobrenome do Victor Frankenstein, que seria esse estudante, né? Então Frankenstein não era originalmente ele. Mas que daí, então, ele torna-se autônomo, fica revoltado com uma série de coisas, né? E a velha versão da criatura voltando contra o Criador, né? E existe uma lógica perversa nisso tudo, que é o seguinte, pensando em quem está defendendo e quem está atacando. Quem defende, você precisa olhar todos os perímetros. Você tem a tua casa, então você tranca a porta, coloca uma cerca, bota câmera. Você precisa olhar para todas as possibilidades, correto? O atacante, ele só precisa explorar uma. Se ele é bem sucedido em uma delas, naquela vulnerabilidade, né? Se ele for bem sucedido em uma delas, o estrago está feito. Então, ou seja, a balança sempre vai pender para o lado porque, assim, é muito mais fácil, do crime organizado. É muito mais fácil você sequestrar do que evitar um sequestro. Isso que você falou aí, usando o conceito que a gente tem de atenção, a atenção que é a mola mestra para a memória, ela se divide em 2 instâncias. A vigilância, que é a capacidade de você estar percebendo o todo, como mandar, como funcionar, e a tenacidade, que vem de tenaz, que é a palavra que descreve a pinça do caranguejo. Tenaz é a pinça que o caranguejo usa, ou o siri, para pegar a comida e colocar na barriga, porque a boca do caranguejo, a boca do siri, tem o desenho, mas não tem abertura. A boca, por isso, quando fala boca de siri, quer dizer boca fechada. Porque tem o desenho, mas não tem o buraco. Então, ele, com a tenaz, com a pinça, ele pega e leva na barriga, que é onde está a boca dele. Então, vigilância é a capacidade de prestar atenção, perceber o todo, e tenacidade é a capacidade de focar. É o que a gente na psiquiatria chama de estreitamento de campo de consciência. O que você falou no primeiro no narrow
né? Você concentra nisso aqui. Então, é exatamente isso. Como é que é mais fácil burlar do que evitar ser burlado? Por isso que eu comparo com progressão aritmética e geométrica, né? Então, assim, eu sou um admirador de quem trabalha com esse tipo de função, que é de combater a fraude, combater a distorção e o mau uso de qualquer coisa que seja. Bom, desculpe interromper aí, eu estou com a preocupação. Primeiro, eu queria comentar que é fantástico a presença da doutora Luísa aqui no Conselho, porque a inteligência artificial, na verdade, está buscando imitar o homem. E o doutor Luiz conhece muito bem, né, o funcionamento das personalidades humanas, e eu acho que é fundamental aí suas observações, os seus comentários, para a gente poder entender o que pode acontecer na inteligência artificial. Estou achando sensacional seus comentários. Eu estou preocupado aqui com a questão de tempo. Nós tivemos esse interstício aí desse problema da falha do computador. Nós estamos a 5 minutos do término previsto para a reunião. Mas, por causa disso, acho que nós vamos ter que avançar um pouquinho. Então, eu queria só coordenar aí esse tempo. Não passa de 15 minutos. Você acha que mais uns 10 minutos, porque é muito importante abrir para perguntas? 15, Léo, 15. Acho que com 10 aqui dá para... 10 minutos, aí a gente abre mais 15 para as perguntas, né? Avança aí uns 20 minutos aí do tempo previsto, né? Para a gente poder cumprir o horário. Certo? Tá bom. Ministro, só fazer uma contribuição, porque eu acompanho há muitos anos. E vem sempre tentando, né? Querer ser igual ao cérebro, que não vai ser nunca. Isso é uma opinião muito pessoal minha, mas a IA não tem o nível de consciência que o ser humano tem. Né? Então ela trabalha com dados velhos. Ela trabalha com o que já aconteceu, com o que se imputa para ela. Tudo ela vai buscar. Né? Alguma coisa que já passou. Né? E nós não, né? A gente está sempre trabalhando com o futuro. Você tem percepções. Você não sabe se é verdade, mas é uma percepção. São dados que, se você colocar essa percepção lá, passa a ser velho de novo para ela. Né? Então esse ponto é interessante, porque aí acontece o que você está mostrando aí. Né? Mas há alguns anos eu venho tentando acompanhar a evolução. Outra coisa que as pessoas não falam, que ela evolui, mas nosso cérebro também evolui. E eu não sou da área médica, né, mas venho estudando há algum tempo neurociência, e é interessantíssimo isso, que ela evolui, mas nosso cérebro também, ele se adapta ao ambiente. É um artefato fantástico, né? Se adapta a ele, molda para o ambiente, é moldado por ele. Né? Então eu acho que, como o Silvio, que é um grande amigo, inclusive, colocou, né, na idade da pedra lascada, eu concordo com isso. Para você ter uma ideia, no início dos anos 80, eu era professor na engenharia na PUC, e eu adotei um livro de IA. Aí eu lembro disso até hoje. Um aluno engenheiro lá, né, estudante de engenharia, me perguntou quando é que isso supera o nosso cérebro. E naquela época eu não tinha tanto conhecimento, porque eu não tinha aprofundado no... Desculpa, que ano foi isso? Isso foi 84 anos. E eu falei, cara, na minha visão é nunca. Porque tudo que estava no livro era se algum dia nós tivéssemos como guardar e ter dados para isso. Né? E a gente está aqui em IA falando, eu falei de IoT aí, mas a grande tecnologia, a grande revolução, a grande disrupção que teve de uns 20 anos para cá é a nuvem. Isso é tecnologia. Não, desculpa, nós vamos agora nos até a apresentação, tá? E vamos deixar os comentários aí para o final, porque senão a gente avança bastante e o pessoal começa a ficar com fome aí por causa do horário do almoço. Né? Esse tema é difícil, a gente não... É apaixonante. Né? É apaixonante. De fato, a gente falou um pouquinho aqui, né, sobrevoo sobre riscos e possíveis ameaças, né, com a tecnologia, com a IA generativa, novas superfícies de ataque. Mas qual que seria uma proposta para a gente botar essa bola no chão, ter um uso seguro, ter uma IA segura do ponto de vista de protegida, dados protegidos? Qual que seria a proposta? A gente traz aqui a governança como um elemento central, como um pilar central para conseguir trazer controle,
visibilidade, um uso adequado da inteligência artificial, principalmente dentro das organizações. Aqui eu vou chamar de jornada de governança. Por quê, pessoal? Porque aqui é uma maratona. E, normalmente, a construção de uma estrutura de governança, para lidar com isso, ela vai ser ali em uns primeiros passos. Muitas vezes eu vou lidar com, como eu comentei, olha, a minha organização, meus colaboradores fazem uso do chat GPT. Então, eu vou criar uma política de como usar isso de maneira saudável dentro da organização, sem expor a organização, sem expor dados. Talvez aquela empresa ela não está construindo a sua própria IA, mas amanhã ela pode começar a construir. Aí essa camada de governança precisa ser melhorada, precisa ser mais estratégica, né? Mais compreensiva. Mas é interessante que o primeiro passo aqui, nós chamamos aqui, né, que é um processo de avaliação e de entendimento do uso da IA, ele passa não só por identificação de direcionadores estratégicos, impacto na conformidade, mas uma análise de impacto de IA. O que seria isso? Olha, eu não adoto ainda. Eu faço um uso, mas eu não criei algo dentro de casa. Mas eu quero criar, eu gostaria. Qual é o impacto disso? Então, hoje existem ferramentas para você entender. Qual é o impacto na organização? Qual é o impacto para os meus clientes? Avaliar desdobramentos, né? Qual é o ganho operacional? Qual é a redução de custo? Antes do processo de adoção. Para que você tenha pelo menos um norte. Olha, eu estou pisando num terreno. Namoro ou casamento? Eu tenho um apetite de risco compatível com aquilo que eu estou querendo entrar. Então, esse conhecimento dessa análise de impacto, nós entendemos, né, que ela é fundamental, essencial no processo aí de construção do modelo. Obviamente, a avaliação também dos riscos dessa adoção. E aqui, quando eu falo de avaliação dos riscos, em diferentes estágios da construção, né, daquele modelo de IA ou do uso da IA dentro da organização. Flávio, se você puder clicar rapidamente aqui no Niche IA-RNF, eu vou fazer um highlight rápido aqui. O Niche é um framework desenvolvido, né, é um instituto dos Estados Unidos, é de adoção voluntária. Ele propõe justamente uma estrutura para que você consiga avaliar os riscos de IA usando uma estrutura de gestão de riscos. Perdão. Desculpa, acho que nós fizemos uma modificação com o problema do computador. Eu não vou conseguir entrar. Mas falando rapidamente, ele propõe alguns pilares onde os riscos precisam ser avaliados. Por exemplo, uso ético, explicabilidade. Qual é o conceito de explicabilidade? Não sei se alguém já palestrou aqui a respeito disso. Quando a IA generativa ela te dá uma informação, ela precisa te demonstrar como ela chegou naquele resultado. Quais foram os caminhos que ela passou? Qual foi a árvore de decisão? Se ela se deparou com dois caminhos, por que ela foi para a direita e não foi para a esquerda? Então, um modelo que é transparente, e a transparência no desenvolvimento da IA, para mim, ela é uma premissa básica, ele precisa mostrar para você que decisões foram tomadas para que você possa rever isso, inclusive para calibrar o modelo para que ela tome sempre a melhor decisão. Pensando no uso por um cliente de uma organização, olha, é fundamental o cliente ter uma visibilidade interessante de quais decisões foram tomadas até para aquele processo decisório, né, que vai impactar ali o produto que está sendo oferecido para aquele cliente. Então, desde o uso seguro da IA, ou seja, eu usar a IA, eu não estou colocando ninguém em risco, e até de uma resiliência cibernética para aquilo que está sendo construído. Então, o Niche, né, é um framework, nós chamamos de framework, é um checklist ali de várias ações, mas ele vai endereçar principalmente como trazer o processo de avaliação de risco de IA para dentro da sua empresa. Eu já tenho uma área de gestão de risco. Ótimo, ele vai se conectar, vai se acoplar, você vai expandir, né, esse modelo de avaliação. Só um comentário nisso. O
projeto de lei 2338, que vai regulamentar o uso da IA, ele tem duas grandes preocupações. Uma com relação a direitos autorais e outra com relação à responsabilização, né? Então, as IAs implantadas têm que ter o recurso de identificar as origens das informações, as tomadas de decisão, para então que, no caso de acontecer algum incidente grave, possa ser identificado, né, o responsável por aquele incidente. Exato. Esse conceito da explicabilidade, né? Então, não sei, por exemplo, quem faz uso aí do chat GPT, antes ele não consultava a internet, agora ele já consulta. Quando você faz uma pergunta, ele faz ali a peneira e traz a informação, você já tem a opção lá de citar quais foram as fontes. Vai te mostrado lá todas as fontes, né, que foram consultadas, se ele precisou acessar bases externas, né? Também é uma característica desse modelo. Mas falando de responsabilidade, Luiz, eu vou caminhar aqui para o próximo pilar, que é justamente criação de políticas e estrutura de responsabilidades. Né? Ou seja, parte da governança é ter claramente, principalmente dentro da organização, pensando que eu estou criando algo. Quem é responsável por validar se as respostas, se o aprendizado foi feito de maneira correta, se teve ou não alucinações? Se eu tiver algum problema, como é que eu vou tratar esse problema? Como é que eu respondo a esse problema? No caso da Air Canada, teve um incidente com IA que afetou um cliente final. Se eu tiver um incidente, quem é a responsabilidade para tratar isso? Então, ter de maneira muito clara, né, dentro da estrutura organizacional, papéis e responsabilidades, e a criação de políticas. Mais uma vez, aqui, dividindo em dois braços. Se eu estou usando a IA generativa lá fora, ChatGPT, Claude, Anthropic, geração de código e por aí vai, ou se eu estou criando um modelo dentro de casa, ou seja, se eu estou criando algo dentro de casa, como é que é o meu processo de desenvolvimento? As etapas de desenvolvimento, elas são monitoradas? Eu estou usando a melhor boa prática? Né? Então, uma política não só para o uso, mas também para o desenvolvimento da IA corporativa é muito interessante e fundamental. Terceiro pilar, treinamento e conscientização. Aqui é muito importante, né? Ou seja, eu tenho uma política, eu preciso conscientizar os colaboradores, olha, o uso pode ser feito dessa forma, se você usar desse jeito, nós não temos que controlar, mas você vai estar ferindo uma política da organização, né? Então, é importante entender que podem ter violações de privacidade, que dados que são restritos, confidenciais, eles não podem ser compartilhados externamente. Nós temos dentro do grupo, né, a Acta faz parte de um grupo, Peers Group, nós temos uma IA modelo próprio. Ou seja, uma empresa de consultoria onde os projetos, reuniões, atas, aquilo que é desenvolvido, ele é imputado para dentro dessa IA. Então, por exemplo, um consultor que vai tratar de desenvolver um novo projeto com um escopo similar, ele consegue consultar o modelo, entender, aprender de projetos passados para poder estruturar o melhor projeto, né, para o futuro. Esse é um modelo nosso. Então, a gente lida ali com dados que são confidenciais. Mas esse modelo está estruturado e preparado para receber essas informações. Então, por exemplo, quando a gente faz um assessment, uma avaliação de um cliente, eu gravei lá a reunião para o Teams, eu posso subir essa reunião desse modelo, mas é uma estrutura que tem toda a cerca, todos os controles implementados, restrita, de uso, não é toda a organização que tem acesso, né? A gestão de acesso é feita para que somente consultores, especificamente o chefe daquele consultor tem que aprovar a consulta dele ao modelo. Então, existe uma estrutura de governança e de controles bem definidos para que a gente possa, que permita compartilhar dados que são sensíveis. Agora, eu vou fazer isso para um modelo que está fora, externo, muitas vezes público, que eu tenho várias outras empresas também trabalhando naquilo. Então, é algo a se pensar, né? E, por último, monitoramento, né, e auditoria, como entender se o uso ou o desenvolvimento daquele modelo está seguindo as melhores práticas, se ele está sendo auditado, testado,
as validações que são necessárias estão sendo feitas, se a gente está se antecipando aos possíveis problemas, principalmente, né? Mais importante, que eu tenho uma gestão contínua dos riscos que a tecnologia, né, de IA pode impor ali para a organização. E aqui, só para trazer rapidamente, né, a gente já está com o tempo limitado, a proposta aqui é uma adoção em pelo menos 2 níveis distintos, né, um nível inicial e um nível mais avançado. Então, o que eu deveria fazer? Eu estou começando a adotar a IA, seja construindo um modelo, seja usando modelos públicos. Então, o que eu preciso fazer minimamente para ter uma estrutura inicial de governança? Primeiro, entender, né, quais são as diretrizes, as oportunidades, como é que o uso daquela IA impacta na estratégia da organização, se eu tenho entendimento das oportunidades, dos cenários de uso, principalmente, e se a estratégia ela é clara e bem definida, que isso seja documentado, com apoio da autodireção, com uma estrutura de responsabilidade também, né, como eu comentei antes. Implementação da prova de conceito, fundamental, né? Se eu vou desenvolver um modelo, olha, eu vou fazer uma POC, validar, testar, aplicar todo o meu modelo de governança, aplicar toda a prática segura para desenvolvimento desse modelo, entender onde eu posso ter, onde o calo aperta para mim, onde eu não estou muito bem estruturado, seja por falta de profissionais qualificados, seja por não ter ainda uma estrutura madura de governança, mas já mapear riscos iniciais. A estrutura básica, né, com responsabilidades, com políticas iniciais de uso e treinamento e capacitação. Já dentro, né, se a organização tem uma universidade corporativa, eu posso trazer isso para dentro do modelo de universidade corporativa, né, com um curso, com um treinamento, uma capacitação específica. Passando para um segundo nível, olha, eu já tenho adotado algum modelo, já faço um uso, já tenho políticas de uso da IA generativa, já tenho uma estrutura inicial. Qual que seria a proposta? Olha, então, vamos fazer algo mais compreensivo. A gente começa com um assessment em cima de um framework, de uma estrutura sólida, que você vai conseguir comparar com praticamente o mundo inteiro, né, que é um framework de adoção global, inclusive. Eu vou estruturar melhor a minha governança, né? Eventualmente aqui eu tenho um aspecto de regulação, eu tenho uma exigência regulatória que ela é nevrálgica aqui para o negócio, eu preciso me ater a isso e garantir que o uso da IA corporativa não está ferindo ou violando ou deixando para trás nenhum desses aspectos, né? Acima de tudo, uma estratégia totalmente integrada ao negócio, onde eu tenho métricas, indicadores e, principalmente, uma direção clara, né, para onde eu quero chegar e o caminho que eu preciso. Automação e escalabilidade. Então, aqui é muito interessante quando nós já fizemos algumas propostas para empresas onde você tem várias áreas adotando diferentes modelos, criando com células, né, de inovação, criando seus modelos ali de maneira independente. Um aspecto que a automação ela consegue trazer para a gente é o quê? É uma identificação, um mapeamento dentro do ambiente corporativo de quais são os modelos que já foram criados, para que eu tenha visibilidade acerca disso. Então, hoje existe ferramenta para fazer isso. Ela se conecta nas estruturas de dados, na nuvem, os dados internos, e vai identificar, olha, aqui eu tenho uso de modelo. Lembra que eu comentei do Shadow AI? É uma forma de identificar, né, usos e a gente eliminar a possibilidade de um uso não autorizado ou um uso do modelo de IA ou da própria IA generativa sem seguir as boas práticas. E uma estrutura de mitigação de riscos robustas, entendendo quais riscos eu posso mitigar, quais eu vou transferir, quais eu vou, de fato, aceitar, porque isso aqui faz parte do negócio. Se eu não aceitar esse risco, eu preciso mudar o meu negócio de uma maneira estruturante, que eu não consigo fazer isso. Então, aqui, como eu comentei lá atrás, as empresas, em diferentes momentos, elas podem adotar uma estrutura de governança menos ou mais robusta, obviamente evoluindo aí
com o passar do tempo. Tá? Então, para fechar, concluindo aqui, trazendo alguns pontos. Olha, primeiro, o risco da inovação não pode ser comprometido, a gente tem que se mover. Eu não posso comprometer a inovação da organização. Olha, eu não vou usar esse modelo porque ele é inseguro. Não, vamos criar um ecossistema, vamos criar uma estrutura de controle, de monitoramento, que seja mais isolada, onde eu consigo testar, mas permitir, né, que o ritmo da inovação ele continue. Eu preciso entender o impacto da adoção da IA e como que isso afeta a segurança da informação, trazendo um link muito claro aqui entre as duas vertentes. Né? Isso fala, como eu comentei antes, não comecei a adotar, faça uma análise de impacto, como é que é a IA, qual que é o impacto da IA no teu negócio, no seu ecossistema, nos seus clientes, na sociedade como um todo. Adotar uma governança de IA estratégica, identificando, implementando controles e monitorando riscos residuais. Não vou conseguir mostrar aqui, mas o caso que eu comentei, o exemplo ali da doutora, onde hoje existe tecnologia que vai mediar o uso de um modelo de inteligência artificial. Então, você pode, por exemplo, no caso onde você trouxe, você tem vários funcionários, às vezes, do tribunal, acessando uma informação de um processo que é sigiloso. De repente, o juiz ele vai ter um nível onde ele vai ter acesso a informações que o auxiliar, se ele tentar perguntar para o modelo, essa tecnologia vai dizer, olha, esse auxiliar ele não pode ter acesso a esse tipo de informação. Então, a resposta para ele vai ser, olha, o seu nível de acesso não permite ter acesso a essa informação. Talvez só o juiz, só uma camada, né, superior. Então, esse controle já é possível hoje, ele precisa também ser considerado, né, dependendo aí, da adoção da tecnologia. E, acima de tudo... Nós temos que levar essa informação para os tribunais, porque possivelmente eles não têm a menor noção disso, inclusive eles vão utilizar IAs públicas. Né? Esse é o problema, porque o juiz vai colocar lá, ou o assessor, ou o estagiário que entrou lá agora, ele vai colocar no sistema, vai passar a ler esse processo de 1000 páginas de uma vez aqui para mim. E monte uma decisão, um voto em cima disso daqui. Eu, que sou advogada, né, e talvez eu tenha algum tipo de interesse nesse processo, né, tenho total interesse nesse processo, eu vou aproveitar que eles já estão utilizando e eu vou utilizar a meu favor de forma correta, porque eu tenho um mínimo de consciência. Mas o advogado da outra parte, será que ele vai ter esse nível de consciência também? A outra parte estará segura? O meu cliente, num processo sigiloso, estará seguro? Acredito que não, né? Porque eles estão, inclusive, incentivando a utilização do Gemini. É muito bom, mas ele é público. Todo mundo vai usar, né? Assim, o que a gente precisava de fazer uma movimentação para falar assim, tribunal, você precisa de uma IA própria. Às vezes, criptografada. Porque a informação que está aí dentro, ela não pode sair para cá. O que está dentro de cada gabinete não pode nem ir para o gabinete vizinho, porque um voto vai ser influenciado pelo outro, ou nós teremos 3 votos idênticos, inclusive escritos da mesma forma, com o mesmo início. Você fala assim, esse clássico de inteligência artificial. E aí você, como advogado que fez um trabalho super sério, você faz o protocolo da sua petição, você vê que a resposta é claramente de inteligência artificial, sem o menor cuidado, né, um cuidado mínimo de humanização daquilo dali. Você vê, com 10 processos, 10 respostas idênticas, 10 decisões idênticas, e você, né, depois dessa autorização, né, não poder falar assim, olha, pode refazer, toma aqui um ED, porque você usou inteligência artificial, você não leu a minha peça. Né? Então, assim, nós temos agora um grave problema. Mas tem IA para ler IA, sabia? Sim. IA para fiscalizar IA. Tem o que o bot também, para você identificar se tem IA e tirar. Isso usa muito em artigo científico, o pessoal está usando. É um problema gravíssimo. E do ponto de vista muito bem posicionado. Acho que é importante para todos. É recente, mas agora que a gente mexe. Eu acho que é importante dizer para todos é o seguinte, do ponto
de vista técnico, isso já está superado, já é possível, já tem, né, ferramentas que permitem, mais ou menos customizadas, já esse nível de proteção, de acordo com uma política bem definida, né, protegendo o uso do modelo de uma forma segura, né, gerenciável, ética, sem ferir qualquer, sem violar, né, qualquer uma dessas questões. E fica uma pergunta, né, aqui para todos, né, como a sua empresa, como você, como o seu negócio, como os seus parceiros, será que estão todos preparados para essa evolução? A gente tem um caminho, né, a seguir aqui, eu acho que e poder debater isso aqui num conselho, né, com diferentes opiniões, com diferentes skills e que expertise é fundamental para a discussão ser cada vez mais rica, a gente conseguir chegar no objetivo comum, que é usar a IA, né, se generativa ou não, de uma maneira cada vez mais estratégica, focado com benefícios não só para a organização, mas para a sociedade. Eu acho que o termo é esse que você usou aí, relação custo-benefício. Primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu falei, nem se tiver um Alzheimer eu vou esquecer disso. É fundamental, né? Nós não mesclamos na relação custo-benefício, né? Não tem nenhuma faca de um legume só, toda faca tem 2 legumes. E entender a natureza do monstro também. O LLM, né, essas inteligências artificiais, né, o Large Language Model, ele foi criado para aprender. Não para atender a gente. Né? Tudo que você jogar lá, ele vai aprender. Então, você entendendo... Se os professores não forem bons, vai aprender errado. É verdade. Então, assim, as informações estão lá, né? O que a gente mais vê é que o pessoal utiliza, eu quero mágica, me dê a mágica. Mas não, ele está aprendendo tudo. Todo o seu input lá... A obrigação da IA não é gerar um output maravilhoso, é aprender com tudo aquilo ali que você interagiu com ela. Então, assim, eu acho que o mais importante, uma das coisas que eu brigo muito é fazendo, gente, a importância é de você entender a natureza do monstro. Ele vai aprender. Se você, então, na hora de utilizar, fala assim, olha, ele aprendeu de alguém. Que informação que eu quero? Eu quero saber o que ele aprendeu. E saber fazer essa interpretação do aprendizado dele. Me lembra o conceito na química do catalisador, né? Que é aquele elemento que entra na reação química, agiliza a reação química e depois sai fora. Quer dizer, ele é um agilizador. O catalisador, eu penso, seja esse papel, né? De agilizar, de fazer vamos chamar um resumo da ópera, mas essa questão da decisão, até porque qualquer boa decisão ela tem que ter também uma dose de uma pitada de intuição, né? Que é a capacidade de adivinhar o futuro. Até o grande desafio, né? Acho que talvez a próxima fronteira, né, a ser superada é ensinar a IA a ter intuição, a olhar como o ser humano, né, correlacionar diferentes percepções. É um caminho muito longo. Se vai ser alcançado ou não, né, quem viver verá, de fato. O temor, eu acho, presidente, é que nem nós estamos vivendo essa situação, não só dos Estados Unidos, mas a nível mundial, uma reversão, de uma precarização inacreditável. Eu estava vendo hoje na pesquisa, 75% dos cientistas pesquisadores dos Estados Unidos estão pensando em sair do país. Porque a caça às bruxas está explícita, quer dizer, a gente dá os passos para frente, de repente vem um passo para trás, que é que nem os castelos de areia de antigamente, quando eu ia lá para o Leblon, no Rio, fazer castelo, de repente a maré começava a subir, tudo de uma vez. Né? Como é que pode ser destruído assim, desse jeito, né? Bom, Vinícius, se você puder concluir, para a gente abrir para as perguntas. Né? Nós temos muitas pessoas aí no bloco remoto que também devem estar querendo fazer. Vou agradecer ao Vinícius, vou pedir licença aqui. Não, ótimo. Aqui está, só queria trazer, né, os principais pontos aqui, como resumo da apresentação, mas era esse o conteúdo que eu propus a fazer hoje. Só... Mas não sei por quê. Tchau com Deus, então. Prazer, valeu. Um abraço, com Deus aí. Tchau. Obrigado, Vinícius. Prazer, viu? Até mais. Tchau. Só comentar rapidamente, né, da ACTA, a gente abrir aqui
empresa onde faço parte já há muitos anos, 30 anos de história, né? Vários clientes e projetos aí. E a gente tem trabalhado muito forte com essa estrutura de governança e trazer cibersegurança, né, para esse mundo de IA, seja protegendo os modelos ou trabalhando com ferramentas, que eu acho que é o outro lado que eu não comentei aqui, as ferramentas também de proteção, principalmente cibernéticas, elas já estão usando IA num nível muito interessante. Então, quando a gente fala que eu preciso monitorar o ambiente de uma organização com muitas vezes milhões ou até bilhões de dados sendo gerados diariamente, se não tiver um agente autônomo, inteligente, capaz de processar isso e trazer só o que é importante para o ser humano, né? Olha, isso aqui é um risco, olha, isso aqui pode ser um ataque, não tem certeza, verifica lá. Né? Então as ferramentas também estão evoluindo e a gente tem que tentar caminhar na vanguarda tecnológica, né? Mostrando, trazendo isso e fomentando essa discussão com nossos amigos, parceiros, clientes. Tá? Então, meu muito obrigado aqui para todos. Abro para as perguntas, não sei se já tem alguma. Bom, Vinícius, excelente apresentação. Parabéns. Sua apresentação deu para mostrar para a gente aí que os riscos, os problemas já estão sendo identificados, já existe um framework, né, como você falou, né, que possibilita as empresas mitigarem, né, esses riscos, até talvez eliminar alguns. Então, excelente, muito importante essa apresentação e mostra que a gente precisa ter muito cuidado mesmo, né, na implementação da IA, não só nas empresas, como na própria vida particular nossa, porque nós estamos compartilhando informações confidenciais. Né? Então, o cuidado que as empresas têm que ter, nós também temos que ter. Né? Então, muito obrigado aí pela apresentação. Eu gostaria de abrir aqui, então, para as perguntas. Vou começar inicialmente aqui com o pessoal presencial e depois a gente abre para os remotos. Professor Leopoldo, pois não? Vinícius, uma questão que você falou, essa questão da jornada da segurança, né? Me parece que assim, é muito estruturado já a solução para uma empresa grande. Né? E o desafio que a gente tem é como é que poderia colocar isso para uma empresa pequena, né? Para uma micro, pequena empresa. Aliás, essa é a missão do nosso conselho. Que é a nossa principal missão. E as empresas grandes já estão equipadas, agora nós, as pequenas não. Né? Você trabalha em uma empresa de consultoria, imagino que você vai atender empresas grandes, né, de um certo porte, que tem estrutura para fazer isso tudo. Né? E o grande desafio teria como pensar algum jeito de fazer algo parecido, talvez uma jornada simplificada para uma empresa que seja pequena, né? Que não tem ali um departamento jurídico grande, não tem um departamento não tem uma equipe, né, uma equipe técnica, né? Não tem corpo técnico qualificado ali para tratar disso. Sem dúvida. Mostrei aqui rapidamente a proposta até da gente abordar a governança em níveis de maturidade distintos. Né? Então, obviamente, uma pequena empresa, ou até uma grande empresa que está começando, mas uma média ou pequena empresa, a gente consegue começar pequeno. Eu vou, muitas vezes, criar uma política de uso da IA generativa. Posso começar com isso. Posso trazer conscientização, posso trazer alguns treinamentos, divulgar essa política internamente, começar a conscientizar os colaboradores. A gente sabe que muitas vezes a gente não vai conseguir monitorar, talvez, esse uso, né, de uma maneira efetiva num primeiro momento, mas eu consigo começar, por exemplo, dessa forma. E aí, para que com o tempo, à medida que eu também vá crescendo, a organização vá ganhando musculatura, crescendo em maturidade no uso, ela pode ampliar essa estrutura de governança, né, para um tamanho compatível. Né? Porque normalmente o caminho é esse, a gente começa adotando aquilo que está lá fora. Vou consumir o serviço de alguém. Beleza, eu vou tentar regular esse uso. A partir do momento que eu começar a desenvolver algo que é meu, que é interno, para o meu uso, aí sim eu vou também crescer essa estrutura de governança para poder lidar com esse novo cenário. Mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte: isso é adaptável. Né? A gente consegue começar
menor, começar com uma estrutura simples, que não é complexa, com uma estrutura de responsabilidade pequena, menor, mas que seja compatível com o tamanho e alcance o objetivo principal. Luiz, deixa eu complementar a resposta aí. Eu acho que é interessante. Há uns 3 anos atrás, a vice-presidente da Checkpoint é uma empresa de cibersegurança, uma das maiores do mundo, empresa israelense, e a vice-presidente de desenvolvimento falou o seguinte: para você começar a aprender a usar a AI, baixa ela no seu computador, utiliza ela isolada, não utiliza ela consultando a internet, utiliza ela isolada, vai aprendendo como ela funciona, entendeu? Vai deixando ela trabalhar as informações que você tem, que você gera para ela, para que você consiga começar a ter o controle e a limitação do que ela pode ou não pode fazer dentro do seu ambiente. Depois você começa a dar os próximos passos, entendeu? Com ela, consultando determinadas bases externas, mas controladas também. Tá? Eu acho que, para quem essa vice-presidente mais general do Exército Israelense, trabalhou na área de inteligência cibernética do Exército, então eu acho que o conselho dela é um bom conselho para quem quer começar com AI. O Alexandre está com a mão levantada e a Paula também. Ok, é só complementar, inclusive, quando você coloca uma solução de inteligência artificial de terceiro na sua empresa, essa solução pode ter a capacidade de invadir os seus sistemas internos. Né? Por isso que o Marcelo está falando isso de colocar um computador isolado, né, para você fazer os testes, porque ela tem conhecimento para fazer a invasão dos servidores e acessar informações sensíveis da empresa. Então, esse cuidado é muito importante, né? Coloque lá, mas isolado da sua rede, né, do seu sistema. Luiz, e se eu preciso trazer um parceiro, um terceiro para dentro, né, a gente entra numa outra disciplina que é gestão de riscos cibernéticos de terceiros. Ou seja de IA ou não, se eu trago alguém para dentro que vai acessar os meus dados, eu preciso garantir que ele tem capacidade de proteger as minhas informações e responder rapidamente caso a gente tenha algum problema. Exatamente. Mas esse pode ser um tema para o futuro, para uma próxima vinda, a gente falar especificamente sobre isso, que é um tema muito quente, né, a gestão cibernética de risco de terceiros, né, na cadeia de suprimento. E com IA tem uma conexão perfeita. Estou vendo a professora Paula com a mão levantada. Professora Paula, gostaria de fazer alguma pergunta? Olá, bom dia a todos, parabéns aí, excelente aqui a palestra, parabéns Vinícius. Sim, eu trabalho no Centro de Excelência em IA da UFG, e aí eu vejo, a gente desenvolve projetos em parceria com startups, com grandes empresas de IA, hoje tem mais de 60 projetos rodando, mas também somos uma pesquisadora de governança em IA, e aí eu tenho visto até nesse curso que eu tenho feito o quanto a gente ainda está longe de entender esses impactos, os benefícios, claro, mas os impactos do risco da IA, não só na questão da cibersegurança, mas a questão desde o desenvolvimento de software, Então, assim, ninguém entende muito bem, a gente já tem aí a LGPD, a gente já tem aí algumas leis, a NPD está aí junto para a questão da regulação, que ainda não foi aprovada da IA, mas, assim, eu acho importante, só reforçando esse movimento de realmente a gente poder aculturar essas pequenas empresas, com esse uso dessa IA responsável e ética, E aí a minha pergunta, porque foi muito engraçado que eu soltei aí um post lá no meu LinkedIn, para o meu trabalho final lá da disciplina desse curso, quem é que tem material de inteligência artificial relacionado a riscos de IA que aplica na empresa, framework, ninguém respondeu. Quem me respondeu mandou simplesmente materiais em inglês. Então, assim, a gente tem muito material em inglês. Então, é uma pergunta para o Vinícius aí, como é que ele está sentindo essa abertura das pessoas entenderem um pouco mais sobre riscos também, não só aí das invasões, mas desde o desenvolvimento, o que eles têm trabalhado, porque muitos relatórios, reportes, frameworks, a gente tem tudo em inglês, e a gente ainda tem muita dificuldade em relação ao idioma, principalmente aí nas empresas brasileiras, a gente não tem muito acesso.
Então, eu queria saber se vocês estão fazendo alguma iniciativa, se você também tem algum material em português que pode deixar acessível, fora a consultoria que vocês têm, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar em compartilhar esse material que possa servir aí como ponto de partida para esse aprendizado de um assunto tão importante. É isso, obrigada. Paula, professora Paula, obrigado pela pergunta. E assim, de fato, os materiais hoje, né, que são de referência, que está sendo produzido, ainda são em inglês, né? Então a gente absorve e tenta adaptar aqui para a nossa realidade, né, tupiniquim e tropicalizada. Mas assim, acho que um ponto importante, as empresas agora elas estão perguntando, por exemplo, sobre governança. Somente aquelas que já adotaram algumas coisas, né, já criaram modelos próprios, ou estão dentro da jornada de adoção da IA generativa, elas estão começando a trazer demandas para a gente sobre, assim, olha, vocês trabalham com governança? Sim. Qual que é o melhor modelo? A pergunta, obviamente, vai ser, depende, vamos entender. Você já fez uma análise de impacto? Você já tem noção de quais são os principais riscos, né, quais são as fronteiras que a sua IA ela vai interfacear aí dentro da organização, com seus clientes, com a sociedade. Então, essas perguntas estão vindo agora, né? A referência, uma das referências, né, que a gente tem trabalhado bastante é o Niche AI RMF, mas também é algo novo, foi desenvolvido em 2023. Então, assim, a adoção é uma adoção paulatina, tá? As empresas, de maneira geral, mundo afora, estão começando a falar, estão adaptando esse framework para dentro das organizações. Mas a gente tem um desafio claro aí, né? O idioma ainda é uma barreira, né? E trazer conteúdos em português ainda é extremamente desafiador, tá, professora Paula? Então, assim, tentando te responder um pouquinho, a gente ainda não tem muito conteúdo, né? Acho que é importante também dizer, foi lançado uma ISO, né, para o Sistema de Gestão de Inteligência Artificial, que é a 42001, se não falha a memória. Não sei se ela já está em português, acho que sim. Sim. Então, também é um material adicional que ajuda, né, tudo bem que existe uma formalidade no rito ali, né, do sistema de gestão, como as demais ISO, como a 9001, 27001, mas também uma proposta para estabelecimento de uma estrutura, talvez com material que pode ser mais acessível já no idioma português. Espero ter respondido. Respondeu. Obrigada, Vinícius. Vou te chamar depois no LinkedIn, tá? Um abraço. Mais alguma pergunta? Alguém que gostaria de fazer algum questionamento? Bater palma. Vinícius? Mostra, por favor, Flávio, os participantes. Se tem alguém com a mão levantada. Alexandre. Doutor Alexandre, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Peço desculpas por não ter conseguido comparecer à reunião presencialmente, mas estou aqui desde o início acompanhando toda a exposição. Queria parabenizar o nosso apresentador, dizendo que fiquei realmente muito impressionado com a qualidade da apresentação, pelo nível de profundidade que tratou a matéria. É um assunto que na minha avaliação, aí eu vou passar um testemunho, pessoal, que também atuo em termos de elaboração de políticas, de inteligência artificial, e dou uma contribuição muito grande em consultoria para fomentar o uso da governança em termos de empresas, estendendo agora para essa situação que envolve a inteligência artificial. Eu queria reportar inicialmente que, mesmo empresas grandes, na minha avaliação, infelizmente, ainda não chegaram no nível de maturidade para poder compreender, entender o alcance da necessidade de se fazer governança de inteligência artificial, sobretudo nesse paralelo com os problemas de segurança da informação, que foi muito bem colocado. É uma situação que, no meu ponto de vista, embora a gente tenha hoje no Congresso Nacional a discussão de várias frentes
de propostas legislativas, a reforma do Código Civil, projeto de lei de inteligência artificial, não me parece razoável esperar que haja uma lei a respeito desse assunto para poder começar a tratar de governança na IA. Eu sou totalmente favorável de que comece a lidar com esse assunto, que os sócios sejam sensibilizados com esse assunto, para que, no dia que surgir uma lei, a adequação que se faça em relação já a um normativo prévio seja a menor possível. Mas, colocando um termômetro na situação, eu vejo hoje ainda muita dificuldade, sobretudo o empresário mineiro, de entender a relevância desse assunto, a relevância do risco e a relevância das penalidades, que não só estão ligadas com a questão de segurança da informação, mas, sobretudo, a possibilidade de afetar a reputação das empresas, independente do tamanho, porque, para mim, essa é a maior penalidade. Reconstruir uma reputação pode sair muito caro, muito além das penalidades que podem surgir. Feita essa exposição, eu gostaria de perguntar apenas o seguinte: quais são os pontos de vista mais... quais são os pontos que, no entendimento do nosso convidado, são aqueles pontos que lhe parecem mais pontos de resistência, pontos de dificuldade, para poder sensibilizar os sócios quanto à necessidade de se implantar uma governança de inteligência artificial? Ou seja, quais são as maiores barreiras que ele vem encontrando para poder efetivamente oferecer um serviço e conseguir êxito para poder efetuar a prestação? E quais seriam as boas estratégias que ele tem aplicado para poder superar essas dificuldades? Doutor Alexandre Teniense, obrigado aí pela pergunta, pelos comentários. Não é uma pergunta fácil de responder, não. Né? Mas, assim... processo, né? O ponto importante é que, muitas vezes, o empreendedor, o sócio, o CEO, o CIO, ele não tem uma visão de riscos bem estruturada, seja da adoção ou dos desdobramentos, né, da adoção da IA, seja generativa ou qualquer outro modelo dentro da organização. Sabe? Tanto é que uma das abordagens nossa é muito... olha, vamos entender primeiro, porque é muito comum, né, gente? A gente está numa conversa com um cliente, com uma empresa, ele tem uma dor, ele tem algo que está latente. Mas muitas vezes, até para expressar essa dor de uma maneira clara, tem-se um pouco de dificuldade. Né? Então, assim, doutor, a gente entende que existe a dor da questão de lidar, principalmente um receio de ficar fora da onda, de perder a onda, de perder o ritmo da inovação, né? De ficar para trás e ter um impacto no negócio. Mas muitas vezes falta essa percepção de risco. Você comentou sobre a questão do risco reputacional. O caso que eu trouxe aqui da Air Canada, para mim, trouxe um impacto na reputação. Infelizmente, né, serviu de aprendizado para que as outras não cometam o mesmo erro, mas ela teve que pagar com a própria reputação. Né? Um incidente, né, fruto talvez de um não entendimento, de uma falta de limites, né, de controles adequados para um produto que foi oferecido pela organização. Eu acho que, na minha visão, é muito mais uma falta de percepção desses riscos. Né? O impacto, de fato, da adoção da IA dentro da organização. Então, acho que a gente tenta puxar esse fio através dessa porta de entrada, né, com um assessment de impacto, uma avaliação inicial de riscos, para a partir daí a gente conseguir construir em conjunto a 4 mãos um roadmap de implementação seguro, ético, responsável, transparente. E eu acrescentaria um fator muito importante também. A alta direção das empresas, elas têm um perfil que é o apetite a risco. Né? Administrar um negócio é assumir uma série de riscos. Então, quando o pessoal da TI, o pessoal
né, da governança, identifica, olha, nós temos um monte de risco aqui, mas agora a inteligência artificial está trazendo outros conjunto de riscos muito significativos que podem até destruir o negócio. Quando você leva isso para alta gerência, dependendo do apetite a risco, eles podem falar, não, eu sei, tem esse risco, mas nós vamos assumir esse risco. E aí está o grande problema, né? E aí eles não têm também, às vezes, a noção da dimensão do risco. Né? O negócio pode parar, a imagem da empresa pode ir do dia para a noite, né? Buraco. Então, tem esse fator também dificultador, né? Que é mostrar a dimensão do risco e se deparar com pessoas que têm esse apetite, que faz parte da alta gestão dos negócios. Por isso que eu concordo com o seu ponto de vista, Guilherme, e acrescentaria o seguinte. Estão me ouvindo, não? Estamos. Sim, estamos. Eu concordo com o seu ponto de vista e também, da mesma forma que foi colocada a resposta, sintetizando da seguinte maneira: o ser humano, quando ele não conhece o alcance do risco ou do próprio negócio que está sendo apresentado, ele tem uma tendência a subestimar, entendeu? Ou seja, a dizer que não é tão preocupante assim. Isso é da natureza do ser humano. A dificuldade toda que eu vejo, e compartilho isso com vocês, é de gerar valor, gerar relevância para um serviço dessa natureza. Para mim é de absoluta relevância, absoluto valor. Mas a gente sabe que não existe empresário bem-sucedido que não soube domar os riscos, não soube bancar o risco, né? Mas, sobretudo, quando ele ainda não conhece do assunto a fundo, ele sabe o raso, é muito mais fácil ele dizer não, subestimando, achando que tudo aquilo que a gente está falando seria meio que tocar o terror, do que necessariamente ser sensibilizado para poder entender o tamanho do risco que está envolvido. É meu ponto de vista. E, Alexandre, ele deve pensar o seguinte, se der algum problema, os advogados resolvem. Não, pois mas nesse caso aí, normalmente, quando eu apareço, hoje, é muito mais para o reativo do que o preventivo. Eu gostaria muito de poder ter empresários com quem eu lido diariamente que fossem mais sensibilizados com a política de governança e de segurança da informação pelo lado preventivo. Mas eu acho que é aquela história, né? Se não aprende no amor, aprende na dor. Eu acho que tem uma última mensagem também. A questão da IA e tudo que envolve a adoção, a governança, não é um problema de tecnologia, né? Muitas vezes ainda tem o viés tecnológico muito forte. Mas eu já encaro assim, não é uma questão mais tecnológica, né? É uma questão filosófica de impacto, é uma questão. Nós temos uma nova jurídica, de impacto jurídico. Antes eram boas práticas tecnológicas. Hoje boas práticas tecnológicas somado a uma conformidade legal sujeito a sanções e penalidades muito severas. Então, só que muitas vezes o empresário, na hora que se lida com o problema de uma falha de segurança ou de uma falha ocorrida a partir da IA, ele ainda tem a cabeça de pensar só pelo lado técnico e muitas vezes chama o cara da TI para conduzir o processo. Só que o cara da TI é operacional. E sendo que quem vai pagar a conta é quem é o C-Level. Então, é muito complicada essa situação, porque ao longo de vários anos, os gestores confiaram no sujeito da TI para poder conduzir um processo de enfrentamento desse, mas hoje a situação é completamente diferente porque a conta sai cara. Se não for conduzida, não por apenas a pessoa da TI, mas um advogado, outras pessoas que trabalham com processos operacionais internos, análise de provas, porque tudo isso hoje tem repercussão regulatória, né, sujeito a penalidades, e a maior delas, ao meu ver, é a reputação. Reflete muito no valor das ações. Teve o caso de ataque cibernético da Tesla, as ações foram lá para o chão.
Exato. Mas vai voltar a subir, né? Hoje a realidade. Marca uma reunião para conversar. Bom, nós estamos com o tempo bem avançado, né? Já são 12h20. Alguém tem mais alguma pergunta? Estão com fome? Essa é a pergunta mais importante, né? Bom, eu acho que nós podemos encerrar, então. Eu queria agradecer muito, né, a presença de todos. Né? Nós estamos ainda com O Igor. Igor, está querendo fazer a pergunta? 32, né? Igor? Estava com a mão levantada. Abaixou. Ele estava com a mão levantada mais Não baixo. mandei CC não, Bom, apareceu. então, Não mandei CC não. agradeço muito a presença de todos vocês, inclusive por, né, continuarem conosco aí até, né, avançando o horário, né, de tempo da reunião. Acho que foi muito proveitosa essa reunião. Agradeço muito aí pelo conhecimento aí que você compartilhou conosco. A gente vê a importância de estar gerenciando risco, implantando governança, né, nas empresas. E, bom, fica aí à disposição, né, o Vinícius, para qualquer questionamento posterior que alguém quiser fazer. E gostaria, então, de encerrar a reunião e agradecer mais uma vez a todos. E siga à disposição para novos convites aí. Precisando, né, Marcelo aí como, né, fazer sem dúvida. Conselho, intermedia. Ok, um abraço a todos, então. Obrigado pela presença, pela participação. Parabéns, excelente, viu? Bom mostrar. Vai chegar a minha vez. Agora,